Graças a Deus por essa oportunidade, graças a Deus por esse momento que nós tivemos agora de poder abrir os nossos corações e louvar a Deus. Graças a Deus porque nós estamos reunidos aqui em família, a família da fé, e realmente é uma bênção podermos estar juntos. Como está a sua vida? Existe uma curiosidade natural para saber da vida dos outros, e nós viramos especialistas na vida dos outros, e nós temos soluções para todos os problemas dos outros. Mas a pergunta é: como está a sua vida? Garoto, como está a sua vida? Será que você está voando em céu de brigadeiro? Será que você está navegando em águas tranquilas? Claro que num país tão cheio de surpresas, com aqueles governantes que nós escolhemos, governantes pelos quais nós devemos orar, devemos respeitar, é nossa obrigação. É difícil navegar em mar tranquilo. E mesmo quando o governo não atrapalha, o governo daqui, nessa globalização, nós somos afetados pelas coisas que acontecem em outros países. Por exemplo, a empresa de automóveis Ford, que foi a primeira grande empresa a produzir carros em série, resolveu que vai fechar a sua filial aqui no ABC. E obviamente uma decisão tomada a 10 mil milhas de distância afeta muitos brasileiros que dependem daquele trabalho, não apenas aqueles que estão diretamente trabalhando na Ford, mas toda uma cadeia interligada de conexões, de pessoas que prestam serviço, de um monte de situações serão afetadas. Além disso, além dos fatores externos que nos pressionam, existem os fatores internos. Repararam que o nosso coração tem dia que parece um vulcão pronto para soltar lavas e fumaça na atmosfera? Esse somos nós. Desculpe pelos incluir. Esse sou eu. E tem um hino muito querido, que fala de situações parecidas. Usa aquela passagem tão conhecida de Jesus no barco, e esse hino é como se fosse um diálogo entre aqueles que estão sofrendo a pressão do naufrágio, aquelas pessoas que estão com medo. E aqui tem uma particularidade: eles eram pescadores, eles conheciam aquele lago, recebe o nome de mar da Galileia, mas era um lago, é um lago.
O lago que em hebraico é Kineret, o nome, porque originariamente era como se fosse o formato de uma harpa. E como essa região é muito baixa, dá para olhar lá de cima e notar, claro que mudou o formato. E eu convido a igreja a abrir o cantor cristão no hino 328. Deus inspirou os escritores da Bíblia. Para os escritores da Bíblia, nós falamos que eles foram inspirados por Deus. Claro que todo namorado apaixonado também se sente inspirado quando escreve uma poesia para a sua namorada. Mas a palavra correta não é inspirados, mas sim iluminados. E Deus, através dos séculos, tem iluminado compositores para transmitirem emoções, para transmitirem sensações através do louvor. Não começou com Davi, que compilou a maior parte dos salmos, não terminou ali, e também não terminou quando foi feito o cantor cristão. Deus continua iluminando pessoas com novas composições, com novas músicas. Mas é claro, e aí é uma coisa pessoal, tem determinados hinos que falam mais ao nosso coração. E eu gostaria que vocês atentassem às palavras. Talvez o mar da sua vida esteja revolto. Talvez as ondas políticas, financeiras, familiares te dão pavor. O céu, hoje estava lindo o dia, né? Mas nós tivemos dias com céu escuro. O céu se reveste de trevas, e nós não temos quem nos salve dessa situação. E aqui há uma pergunta dirigida ao Salvador Jesus Cristo: não se te dá que morramos? Senhor, como que nós podemos passar por essas aflições? Como é que nós podemos passar por todas estas situações da vida? E tu não moves uma palha para nos ajudar? Como podes assim dormir? Aqui no caso, reportando-se à passagem bíblica, Jesus realmente estava dormindo. Mas tem horas que a gente acha também que Deus não está ouvindo as nossas orações. Nós sabemos que Deus não dorme, mas parece que por não vir a resposta, Ele está ocupado com outras coisas. Se a cada momento me vejo, sim, prestes a submergir. E eu peço então para aqueles que puderem que se coloquem em pé, e peço a ajuda do Paulo também para cantarmos com entusiasmo e também analisando cada palavra desse hino. O céu se reveste de
águas tranquilas e usa cada vida aqui presente para ser um instrumento de bênçãos, para ser uma fortaleza, para converter outras pessoas. Pai, nós iremos abrir a Tua palavra. Fala aos nossos corações por meio dela. Em nome de Jesus. Amém. Podeis assentar. Aqueles que se interessarem sobre a localização desta passagem está em Mateus capítulo 8. E aí então vocês podem ler, mas não é o nosso tema de hoje. O nosso tema de hoje está no Velho Testamento. E nós vamos comparar dois milagres feitos por profetas diferentes. O primeiro milagre foi feito pelo profeta Elias. Elias foi um profeta muito especial, muito usado por Deus, e pelo fato de ele não ter morrido, de ele ter sido levado ao céu num redemoinho, por ele ter sido procurado pelos montes por 50 pessoas por alguns dias, os judeus sempre esperavam o retorno de Elias. E Elias retornou no Monte da Transfiguração, quando ele esteve com Jesus. Quando João Batista começou o seu ministério, perguntaram para ele: és tu Elias? Depois, quando Jesus pergunta a seus discípulos: que dizem os homens quem eu sou? E uma das respostas foi que tu és Elias. E Elias viveu num período muito difícil de Israel, onde o rei Acabe havia casado com uma mulher lindo e má, chamada Jezabel. E ela era idólatra, e ela cultuava a Baal, e depois vocês podem ler porque não é o nosso tema, e sustentava, num período de escassez e de fome, 400 profetas falsos de Baal. Mas o nosso texto antecede a isso. Ainda parece que Deus estava preparando Elias para as grandes lutas que ele iria enfrentar, para as grandes dificuldades que ele iria ter. E era um período de muita seca em Israel. E numa sociedade agropastoril como era Israel, a falta de água levava à falta de alimentos. Isso continua até hoje. Quando começa a faltar água, ou quando chove em excesso, o preço dos alimentos dispara. Começa com as hortaliças e vai indo até atingir a carne, o leite e todos os alimentos. E Elias, durante um período, foi alimentado à beira do ribeiro, alimentado por corvos. E esses corvos traziam para ele 2 vezes por dia carne e pão. Imagine o poder de Deus controlando a biologia, as características de um corvo, que era um animal carnívoro, para que não comesse aquela carne e a levasse para o destino correto, que era Elias. E Elias então comeu carne, pão e bebia da água do ribeiro, mas a água do ribeiro secou. E Deus disse para Elias: vai para Sarepta. Sarepta era fora de Israel,
o rei Acabe reinava em Samaria. Sarepta fica mais ao norte, já é no que corresponde hoje ao Líbano, mas naquela época era chamada de Sidônia e Fenícia. E Elias foi lá, porque Deus prometeu que uma mulher o sustentaria. Deve mexer um pouco com os brios masculinos. O homem é sempre o provedor do lar, é ele que quer ser aquele que resolve, é ele que quer ser aquele que fala, amarra e desamarra. Mas agora ele iria ser sustentado por uma mulher, não apenas uma mulher, por uma viúva. A viuvez naquela época era uma situação de penúria quase total, porque a mulher era preparada para ser cuidada pelo seu marido. Era o marido que tinha a responsabilidade de prover o sustento da sua esposa e da sua prole. E essa mulher tinha perdido o seu marido. Ainda se ela tivesse perdido o seu marido, quando os seus filhos eram adultos, os seus filhos arcariam com essa responsabilidade. Não havia INSS, não havia Santa Casa, não havia Casa de Misericórdias. E a viuvez era uma situação tremendamente difícil. E nós vemos então o profeta, orientado por Deus, vai até Sarepta. 1 Reis capítulo 17, versículo 8 diz assim: então lhe veio a palavra do Senhor, dizendo. O texto é tão claro que não deixa dúvidas. Veio a palavra do Senhor. E aqui cabe uma pergunta: será que os meus ouvidos são sensíveis à voz do Senhor? Será que eu consigo distinguir, no meio de tantas vozes que nos rodeiam, que aquela voz é a voz do Senhor, e sendo a voz do Senhor, eu devo obedecer? Não vamos fazer como Jonas, mas quando nós ouvimos a voz do Senhor, nós devemos obedecer. E esta voz, esta palavra do Senhor diz, versículo 9: dispõe-te e vai a Sarepta, que pertence a Sidom, e demora-te ali, onde ordenei a uma mulher viúva que te dê comida. Ele estava fugindo do rei, e o rei não poderia invadir aquele território. Então, lá ele estaria mais seguro, e além da sua segurança física, Deus providenciou alimento, o que era muito importante. E aqui, o Senhor já diz: ordenei a uma mulher viúva que te dê alimento. Claro que também haviam viúvas ricas, viúvas que haviam recebido uma herança do seu marido, ou o seu marido tinha grandes terras, e ela então poderia viver daquilo. Não pensem que as mulheres eram tolas, pelo contrário. Quando nós lemos o capítulo 31 de Provérbios, nós temos a mulher sábia como um exemplo de grande empreendedora. Claro que esta mulher que aparece em Provérbios não é viúva, porque o texto diz que levantam-se os seus filhos e o seu marido e a louvam. Mas aqui neste caso
uma mulher viúva. E quando o profeta chega em Sarepta, então ele se levantou e se foi a Sarepta. Chegando à porta da cidade, estava ali uma mulher viúva, apanhando lenha. Provavelmente, Elias recebeu um choque ali. Mas é essa coitadinha que vai me sustentar? Quando Deus disse, Elias, vai para Sarepta, que uma mulher viúva vai te sustentar, eu pensei que era uma mulher com recursos, com posses. Se nós olharmos em Lucas, capítulo 8, haviam mulheres com posses que sustentavam o ministério de Jesus Cristo aqui na terra. Mas não era o caso desta viúva. Esta viúva estava ali na porta da cidade catando uns pedaços de madeira caída no chão para preparar a comida. E ele a chamou e disse, traze-me, peço-te, uma vasilha de água para eu beber. O primeiro contato de Elias, que caminhou muito para sair da onde ele estava, da margem, da beira do rio, até onde ele chegou, e ele chegou ali sedento, porque a seca estava dominando aquela região. Por favor, me traga um pouco de água. E aqui nós vemos a reação da mulher, indo ela buscar a água. Nós vemos aqui uma mulher serviçal, uma mulher obediente até a um estranho. Por favor, me traga água. E ela foi buscar. Indo ela buscá-la, e aqui nós não sabemos se ela foi lá na mochila dela, onde ela tinha uma garrafa térmica com água para pegar a água, ou se estava indo buscar na sua casa. O texto não diz. Mas o profeta, que além de sede estava também com fome, disse-lhe, traze também um bocado de pão na tua mão. Um bocado de pão na tua mão significa um pouquinho de pão, não uma baguete francesa, não um pão italiano, mas um bocado de pão na tua mão. Parece que esse pedido foi a gota da água para ela lembrar da sua situação miserável. Porque ela então responde, a água ela foi buscar, mas quando pede o pão, ela diz, tão certo como vive o Senhor teu Deus. Ela reconheceu, e por isso ela obedeceu a Elias, que Elias era diferente, que Elias era um servo do Deus vivo. Por isso que ela diz então, tão certo como vive o Senhor teu Deus, nada tenho cozido. Claro que uma das situações que as mulheres detestam é quando são pegas de surpresa, quando aparece uma visita inesperada. Como? Veio sem telefonar, não mandou nenhum recado, nós nem combinamos antes, apareceu do nada. E essa visita, além de tudo, quer o quê? Quer comer. Que mulher que gosta disso? Por mais cheia que esteja a despensa, nenhuma mulher gosta de ser pega de surpresa. E essa mulher então responde, nada tenho cozido. Até aí não é o problema. Há somente um punhado de
farinha? Quanto é um punhado? Quanto é um punhado de farinha? Não. Nós compramos a farinha por quilo, em sacos, e ainda nós escolhemos a marca. Ainda tem aquelas que têm vitaminas, ou tem aquelas outras especiais já com fermento dentro, mas não, ela diz: eu só tenho um punhado de farinha numa panela e um pouco de azeite numa botija. E vês aqui, apanhei 2 pedaços de madeira e vou preparar este resto de comida para mim e para meu filho. Nós vamos comer isso, e nós não temos mais nada para comer. Ninguém aqui passou uma situação dessa. Nós reclamamos de barriga cheia. Nós muitas vezes reclamamos quando temos que comer a mesma comida 2 vezes. Mas esta mulher, que além de viúva tinha um filho que dependia dela, eu só tenho um punhado de farinha numa panela e um pouco de azeite numa botija, ou seja, eu não tenho nada, e eu vou preparar isso, e vou comer com meu filho, e será a nossa última refeição. Não tem mais nada. Elias me disse: não temas, vai e faz o que disseste, mas primeiro faze dele para mim um bolo pequeno e traze um aqui fora. Depois farás para ti mesma e para o teu filho. Elias, você não entendeu a situação, Elias? Não tem comida, não tem pão, não tem recursos, é miséria absoluta. E você pede primeiro para você. Uma situação completamente desumana. Graças a Deus que Elias continuou o seu discurso, e ele diz: porque assim diz o Senhor Deus de Israel, a farinha da tua panela não se acabará, e o azeite da tua botija não faltará, até o dia em que o Senhor fizer chover sobre a terra. Traz primeiro para mim, acreditando nesta promessa, e que não vai faltar, porque quando começar a chover, os brotos nascerão e haverá comida em abundância. Mas primeiro, traz para mim. Aonde estava a farinha e o azeite? Na casa dela. Era algo que ela tinha, era algo que ela já vinha usando para si e para o seu filho, corretamente, mas era algo que estava acabando, mas estava dentro da sua casa. Agora nós vamos sair daqui do profeta Elias e vamos avançar um pouco mais e vamos para o livro de 2 Reis. E nós vamos agora para um outro profeta, para o profeta sucessor de Elias, o profeta Eliseu. Eu recomendo que vocês leiam esse texto de 1 Reis 17 em diante, porque vocês verão a mão de Deus operando de forma maravilhosa. Ah, quanto falta de leitura bíblica nas nossas vidas, quanto falta mergulhar nesta palavra e desta palavra extrair o alimento.
Jesus disse para Marta: Marta, você está ocupada com tantas coisas. E Ele pode falar para nós também, pode falar para mim: garoto, você está ocupado com tantas coisas. E uma destas coisas, sem dúvida, é o celular. O celular é uma bênção. O celular é uma ferramenta excelente. Mas o celular também pode ser uma maldição, que faça com que você fique esperando o tempo todo, olhando se vem uma resposta, o tempo todo se vem uma informação nova, o tempo todo você está na dependência do celular. Larga o celular e leia a Bíblia. Me ouçam, de preferência no papel, de preferência olhando as referências, de preferência folheando e buscando na palavra de Deus, com o celular desligado, longe de você, porque falta leitura bíblica nas nossas famílias, nas nossas casas, individualmente. E vamos então para a 2 Reis. Elias já havia sido levado para o céu, e Eliseu então está desempenhando o seu papel de profeta. E quando ele estava passando, então ele ouve um apelo: Eliseu, Eliseu. Ele olha para trás, era uma mulher dos profetas. Não era uma estranha como a viúva de Sarepta, era uma mulher do ambiente da igreja naquela época. E essa mulher chama Eliseu. 2 Reis 4:1. Certa mulher, das mulheres dos discípulos do profeta, clamou a Eliseu dizendo: meu marido, teu servo, morreu. A morte não é privilégio da nossa época. Aliás, cada vez nós estamos vivendo mais. Os incrédulos morrem, mas os crentes também morrem. Nós não temos a garantia de que vamos viver muito tempo. Nós não temos a garantia de que vamos ser prósperos. A morte está diante de nós, principalmente numa cidade como São Paulo, principalmente nas situações que nós enfrentamos diariamente, e nós vivemos com medo. E essa mulher então, cujo marido era um servo dos profetas, diz: meu marido morreu, e tu sabes, ele temia ao Senhor. Que testemunho lindo! É muito diferente a mulher dizer que ele conhecia o Senhor, do que esta afirmação forte: ele temia, ou seja, ele era reverente à pessoa de Deus, ele era obediente à pessoa de Deus, ele servia a Deus. Mas houve alguma falha na administração financeira deste homem. É chegado o credor. Imagine o pânico dessa mulher. Naquela época era lícito, era legal, era correto que os filhos fossem entregues no lugar das dívidas. E é chegado o credor, e ele quer levar os meus 2 filhos para lhe serem escravos. Em Êxodo fala que o preço de um escravo era 30 moedas de prata, talvez um escravo adulto. Uma criança, vamos imaginar que fosse 15 moedas de prata, muito dinheiro. E a dívida dessa mulher passava de 30 moedas de prata. Ela iria perder os seus 2 filhos.
E Eliseu lhe pergunta: mas o que eu vou fazer? Lembram que eu falei que tinham mulheres que sustentavam o ministério de Jesus? Está registrado na Bíblia. O Deus da prata e do ouro precisava de doações para poder sobreviver na sua figura humana aqui na terra. E o profeta está falando: mas eu não tenho dinheiro. Não fala da quantia, mas ele diz: o que eu posso fazer? E ele continua e diz: dize-me, que é que tens em tua casa? Ela respondeu: tua serva não tem nada em casa, senão uma botija de azeite. Azeite é um bem muito apreciado. Um pouco de azeite dá um aroma especial em determinadas comidas. O azeite também era usado para queimar e iluminar a casa. E esta mulher tem só um pouco de azeite numa botija. E aonde que está esse azeite? Na casa dela. Como imaginamos estava a farinha e numa panela na casa dela. Então disse ele: vai, pede emprestadas vasilhas a todos os teus vizinhos, vasilhas vazias, não poucas. Então entra e fecha a porta sobre ti e sobre teus filhos, e deita o teu azeite em todas aquelas vasilhas, ponha a parte a que estiver cheia. Então ali eles montaram uma sequência de trabalho. Primeiro recolheram todas as vasilhas disponíveis. Naquela época não havia nenhuma vendedora de tapoé por ali, não havia garrafas PET, não havia nada. As vasilhas eram de barro. Talvez para quem tinha recursos de bronze e de cobre, mas cataram tudo que foi possível, bateram de porta em porta. Que fé, que fé. Imagina se fosse para você e para mim. Eu tenho vergonha. Eu não vou bater de porta em porta pedir vasilhas. E se perguntarem para que você quer a vasilha, eu não poderia nem responder. Mas essas crianças e esta mulher recolheram tudo o que foi possível. E uma cena maravilhosa. Ela ia derrubando o azeite da botija, enchia a vasilha, tiravam aquela vasilha e ela enchia outra, e enchia outra, e enchia outra, e enchia outra, e o azeite da botija não se terminou, até que terminaram todas as vasilhas. E ela disse para o profeta: olha, já tenho azeite, o que eu faço com isso? Vende, põe o dinheiro a juros e cria os teus filhos. Mas qual é o objetivo de nós fazermos esta comparação de duas situações verídicas vividas por dois profetas com duas viúvas, onde aparece também e se destaca o azeite? No caso da segunda viúva é só azeite. Na primeira viúva é azeite e um pouco de farinha. E esses recursos estavam dentro das casas. Enquanto estavam sendo usadas só para elas, estava terminando. Mas quando o primeiro alimentou o servo do Senhor, aguentou até brotar mais comida pelas chuvas, e aqui para custear a vida dessa mulher com seus dois filhos, até que eles já estivessem numa idade de arranjar trabalho e poderem
sustentar a sua mãe e a eles mesmo. Mas garoto, por que você está contando essa história? E já está demorando até. Aonde você quer chegar? É simples. Deus já nos tem dado os recursos. Quando nós aceitamos a Jesus como Senhor e Salvador, junto com o abrir o coração e fazer a oração de aceitação, nós recebemos o Espírito Santo. E o azeite é o símbolo do Espírito Santo. Talvez eu estou passando por problemas financeiros, talvez eu esteja passando por tempestades, porque eu não estou usando aquilo que Deus já me deu, aquilo que já está dentro da minha casa, para servi-lo em primeiro lugar, e depois servir a minha família, servir a minha igreja. Será que eu tenho colocado Deus em primeiro lugar na minha vida? E daquilo que Ele me deu, eu tenho devolvido a Ele? E eu não estou falando apenas, tão somente de dinheiro. Dinheiro é secundário. A pessoa só dá o dinheiro quando está plenamente convicta da sua relação com Deus. Eu estou falando de recursos, recursos que o Senhor nos tem dado. Olhando para vocês aqui, nós temos muitas capacitações e recursos, mas talvez a igreja esteja passando fome, não de dinheiro, fome de bênçãos, fome de visitantes, fome de trabalhos, fome de louvor, fome de adoração, fome de conversões, fome de evangelismo. E nós temos os recursos em nossas casas. Deus tem nos dado os recursos. O que nós temos feito com esses recursos? Vamos parar de sermos egoístas. Vamos parar de colocar a nós mesmos em primeiro lugar. Vamos ser como estas viúvas obedientes, que obedeceram aos profetas e que tiveram a solução dos seus problemas. Profeta Elias, profeta Eliseu, e nós temos a nosso dispor o maior de todos os profetas, que é o nosso Senhor Jesus Cristo. Que Deus toque os nossos corações com a sua palavra e nos desperte. Irmãos, o tempo se abrevia, a vinda de Jesus Cristo está breve. Será que eu vou ter um pão para dar, para sustentar o profeta? Será que eu vou ter uma botija de água para poder saciar a sua sede? E essa é a nossa responsabilidade em relação a todos que nos cercam. Nós vamos concluir, já que falamos de casa, que os recursos estão na casa, e nós vamos cantar um corinho em armênio chamado Kudarat Mech, Kudarat Mech. Na sua casa, você necessita de Jesus Cristo. Na sua casa, você precisa dispor as bênçãos e os dons e as capacitações que Ele tem te dado para poder servi-lo, para poder glorificá-lo, para poder adorá-lo. Nós temos aqui a transparência. Eu peço para o Paulo vir dirigir esse coro. Que Deus nos abençoe. Quem quiser acompanhar a tradução desse coro, está no Livrinhos 234. Mudar
coro é: no seu lar você precisa de Jesus. Que abençoada é a vida no lar com Jesus, em seu lar. Que Deus abençoe as nossas casas, os nossos lares, e que sejam centros de propagação do Evangelho de Jesus Cristo, que seja um lugar de bênção, que seja um lugar de amor para todos nós. Pai, opere em nossas vidas, e tudo aquilo que nos tens dado através de Jesus Cristo, que nós possamos devolver a Ti e ao nosso próximo. Usa-nos, Senhor, nesta semana, e que o Seu nome seja glorificado em nossas vidas. Amém.